que se você tiver algum exemplo, assim, de como os pais podem se inteirar para além, assim, da escola da família que a gente está propondo aqui, se você participa de algum grupo, como é que funciona isso? Se você já viu, como que você já viu os pais estudando, né? Que isso de forma ativa, né? Olha, eu vejo muitas coisas muito interessantes. Uhum, E vi muitas coisas interessantes nascerem na pandemia. E que vão, né, nessa linha da escola, dessa relação que se dá pelo modo remoto, no âmbito virtual. uhum, Então, o que eu vi? Eu vi um grupo de mães se formarem em São Paulo no ano passado para buscar conhecer o que era comunicação não violenta, porque uhum, trabalhavam, começaram a fazer cursos pela internet para poder ajudar seus filhos, e aí elas entenderam que era importante ter comunicação não violenta. Elas viam que esse tema, essa expressão, e esse estava sempre nos trabalhos de cultura de paz, e nos trabalhos começando a ser falados, ventilados nas escolas privadas, principalmente, mas nas escolas públicas também. uhum. Então, o que eu acompanhei? Uma amiga muito querida que acabou organizando 2 grupos de comunicação não violenta. Um grupo de mães de escolas privadas, que tem algumas características, e um grupo veja só, de mães de escolas públicas. Outra coisa que eu achei interessante que aconteceu na pandemia, muitas escolas, não só em São Paulo, mas do interior e do Nordeste, criaram grupos para trocas, e é muito interessante isso, por WhatsApp. Por Uhum. WhatsApp, e aí um encontro por mês para entender aquilo que eles precisam falar mais para a escola, né? Aquilo que está pegando na escola. Por que a criança não está fazendo tarefa? E isso é uma coisa interessante, porque quando a pessoa busca, né? E aí outra coisa interessante, esse termo, escola da família, né? Ele acontece porque é quando o pai e a mãe buscam entender quais são esses recursos que eles podem usar e acessar para ajudar no desenvolvimento dos seus filhos. Em alguns lugares, esse termo também aparece muito ligado com conotação religiosa, porque Hum, algumas religiões usam essa expressão. Mas eu acho que é importante a gente falar disso. Não é em todo lugar que é assim. Neste caso, nós não somos. No exato. nosso caso, por exemplo, não temos nenhum vínculo religioso, mas existem muitas estratégias que estão ancoradas nesse lugar da escola da família, que são assim: você busca entender, aprofundar um determinado tema. Essa questão da comunicação não violenta é uma tecnologia nova, foi desenvolvida por um pesquisador americano em meados dos anos 80, né, final dos anos 70, começo dos anos 80, e a gente tem muitas pessoas buscando essas novas tecnologias porque elas ajudam na convivência, no Uhum. convívio com as crianças, que têm ritmos diferentes. Então, essa é uma boa estratégia, por exemplo, né? A comunicação não violenta, a mediação de conflitos. E aí a gente tem outras coisas também. Outra coisa interessante que eu vejo para buscar é a questão do enneagrama. É uma ferramenta que muitos psicólogos usam para entender um pouco, né, o perfil da Enneagrama? criança e como lidar. Enneagrama. É uma Certo. metodologia também usada por educadores em alguns Uhum. lugares, né? Então, eu vi muitos pais buscando acessar essas tecnologias, que são ferramentas basicamente novas para o nosso, né, que não eram tão faladas no século passado, e que a gente está aí, que os pais estão buscando acessar para poder ajudar as crianças nesse período. Eu vejo que durante esse período que a gente viveu e que deixa a escola muito diferente daqui para frente, que é a pandemia, então é possível estar aqui nessa conversa, nesse bate-papo, sem falar dela, né? Até porque nós ainda estamos nela, vivendo, né, esse período de adaptações e construção Incertezas, né? de incertezas, medo. Então, medo também é um lugar onde os professores e os pais se uniram muito. Vi muitos grupos de estudos sendo formados no interior de São Paulo para que as mães e as professoras pudessem falar sobre medo. Como entender o medo das crianças, porque as crianças estavam com todo mundo assistindo ela remota e ficando pouco tempo ou ficando muito tempo, mas as professoras percebendo que as crianças, algumas deslanchando, principalmente na parte de português e matemática, mas nas outras coisas com muita dificuldade. Uhum.
E muitas professoras de português percebendo que nos textos as crianças estavam trazendo medo. Então, esse diálogo do professor que consegue motivar e conversar com os pais e formar grupos para troca sobre determinados temas que aparecem na escola, eu acho que é uma estratégia incrível, porque é o tema que está ali, recorrente, né, na tua frente. E eu acho muito importante que a gente possa ter um protagonismo, possa ter uma iniciativa, porque a vida das crianças, ela é muito mais dinâmica do que a nossa. O teu filho hoje, se ele tiver 6 anos de idade, ele é um hoje, o mundo é um para ele, amanhã vai ser completamente diferente, como é para nós. Mas a gente esqueceu disso. E porque nós também já temos uma visão de mundo, né, já sedimentada, com muitas referências. Eles não. A criança que está ali se desenvolvendo é uma criança de 3 anos, um tanto de aprendizagens que ela tem num dia é 2 vezes maior do que alguém que tem 18 anos. Com E certeza. 18 anos ainda está num processo de assimilação de muita informação do mundo. Então, essa noção a gente precisa ter muito claro, e aqui falando para pais e para pesquisadores, tem um problema. O que eu posso fazer? Vou conversar com o coordenador da escola, vou montar um grupo de estudos, mas faça, não deixe para amanhã. Porque se tem um problema e você percebe que o problema ele está ali instalado, ele não vai ser fácil de ser resolvido, não deixe para depois. Cada dia que uma criança que nasce, ela conta com o dia, e esse dia é um mundo na vida dela. Amanhã ou depois o problema será outro e terá outros